E a gente já está aqui nos nossos bastidores com a escritora, psicanalista Ingrid Gerolimitti, que vai conversar conosco. Não é só isso, não, ela é botafoguense também. Botafoguense. E nossa querida amiga Estava feliz Ingrid. até ontem. Estava feliz até ontem. Muito bem lembrado. Não, mas a gente, também, a gente veio aí, olha, você imagina uma semana a gente ganhar 2 títulos tão importantes para o Botafogo, a gente precisa dar um descanso também, né? Depois do último título que ganhar, foi roubado, né? Nos aguarde. Né, Ingrid? Depois de ter ganhado o último título só em 95 e um título roubado, né? Então, quer dizer... Polêmica, controvérsia. Exatamente, mas tá uma inveja com o Botafogo, que é uma coisa que vai em outra coisa, que é tempo de Botafogo, e aí o pessoal fica nessa... Não precisa disso. Tem lugar para todo mundo, fica tranquilo. Não seja injusta. Eu torci para o Botafogo como torci para o Santos, porque eu acho que o Botafogo estava muito melhor mesmo, está sobrando aqui no Brasil. Jogando fino da bola, fiquei surpresíssimo com essa derrota para o Pachuca. Acho que também se deve ao fato de ter ganhado um título no domingo, depois de uma disputa difícil, pegar um avião que diz que falaram que era um supersônico e os jogadores estavam reclamando que o avião foi batucando daqui até lá. Um avião. Exato. Não, foi cansativo, foi muito cansativo. Cansativo, né? Pra caramba. De 2 disputas aí, são grandes disputas, né? Principalmente a Libertadores e o Brasileirão também. Então, assim, vamos dar um descanso aí para o Botafogo. Vamos lá. Agora, gente, com vocês, Dri, Sinara, você, Rovai também. Maria Angélica, eu vi que falou aqui também. Um beijo, Veranice, todo mundo do chat. Sempre bom estar aqui com vocês, pessoal. Muito bem. Dri de Lourenço, Sinara, vocês têm a primazia. Então, não, a Ingrid deu uma entrevista para a Yara destrinchando esse ódio bolsonarista contra Lula que a gente viu agora por conta da cirurgia, né, da internação do presidente, um monte de gente desejando a morte, detonando, médicos. Então eu queria que a Ingrid explicasse, né, à luz da psicanálise, como que se dá, por que essas pessoas têm tanto ódio contra o Lula. Contra o Lula, acho que esse ódio que é um ódio projetivo, sem dúvida alguma. Então, é um medo, desamparo diante de uma realidade, de uma sociedade que enfim, cada vez mais individualista, cada vez mais trágica no sentido de não conseguir suprir, né, as mínimas necessidades básicas de sobrevivência das pessoas. Então, acho que tem esse lugar aí. É claro que a partir disso, a gente tem que pensar como lidar e quais são as tarefas que a gente tem em relação a isso, porque é muito fundamental a gente, principalmente a esquerda, internalizar cada vez mais, e por isso esses debates são importantes, que esse não é um debate somente político, o debate cada vez mais vai para o campo dos afetos, a gente precisa pensar em como incluir essas questões que são psicanalísticas, que são questões filosóficas, sobretudo, no campo da política também, porque não é racional, né? A gente já entendeu que não é racional, as últimas eleições nos mostraram isso muito claramente. A gente vive um momento, assim, que eu falo na conversa com a Yara, desse neofundamentalismo político, né? A gente tem uma crise das religiões, isso historicamente, no mundo, tudo mais, as religiões elas vão deixando de ser o sistema que aglutina e que organiza a vida em sociedade. Então, os indivíduos, a partir do capitalismo, e o próprio capitalismo, ele traz essa noção de desamparo, ele aprofunda essa questão do desamparo, porque a gente vive numa sociedade que é exclusivamente de desamparo, ou seja, a gente não tem, se você deixa de trabalhar, no mês seguinte você pode estar na rua, né? Você não tem esse sistema que vai se enfraquecendo cada vez mais por conta da própria noção do que é o capitalismo, né? Cada vez menor o papel do Estado. Então, se fala-se mal, por exemplo, de sistemas de cotas, de sistemas de apoio social como Bolsa Família, né? Tudo isso vai sendo colocado em xeque, que é aquela história, cada um por si, né? Esse é o lema do capitalismo. Então, essas pessoas, nesse desamparo, elas vão buscando um espaço em grupos onde elas se sintam minimamente protegidas, né? Isso a própria psicanálise explica, o Freud traz uma série de textos que são muito... acho que é muito importante para todos nós da esquerda, para a gente ler, se apropriar desses textos, né? Que é esse do Futuro de uma Ilusão, onde ele fala dessa questão da religião especificamente, mas a gente pode ver como que isso está intrinsecamente ligado à política.
a psicologia das massas, o mal-estar na cultura. Tudo isso é fundamental para a gente entender a psicologia das massas. Por que essas pessoas vão para esses determinados grupos? Para viver uma determinada ilusão, né? Uma ilusão de que estão sendo protegidos, que estão sendo amparados e que tem um inimigo em comum. Porque todos esses grupos se baseiam, esses grupos messiânicos, sob a liderança de figuras como Bolsonaro, eles se baseiam sempre, nunca na construção de algo, mas na destruição do outro, né? No combate a esse outro que é um inimigo que nos impede de viver aquela vida pregressa. E vem toda aquela coisa, né, de que no passado era melhor, que na ditadura tinha ordem, as pessoas tinham respeito, ou seja, uma ideia, uma ilusão de uma memória que sequer existe, de uma memória de algo que sequer existiu, né? De uma realidade que sequer existiu. Então, cria-se uma memória a partir dessa ilusão de que antes era melhor e que agora é pior graças a esse inimigo em comum que deve ser aniquilado, né? E não só o Lula, mas tudo que o Lula representa. Então, não é na figura específica do Lula como homem sujeito, mas do Lula como esse que representa essas minorias, que representa os mais pobres, que representa essas políticas que minimamente tentam trazer uma menor desigualdade para o país. Então, essas figuras vão lá e evocam e colocam no Lula, né, toda essa representação desse mal que traz aí esse mal que quer acabar com as famílias, que quer acabar, né, com as políticas das tradicionais políticas da família de bem, ou seja, é essa representação que o Lula traz. Enfim, que esse é o nosso grande desafio, né? Trazer como a gente faz para trazer essa população para a realidade. E aí, claro, vou abrir para vocês falarem, mas eu acho que tem uma questão muito ligada no Brasil, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, a esses fundamentalismos religiosos neopentecostais, que trazem uma noção aí também, a partir dessas pessoas que eram invisíveis para esse sistema, que são invisíveis para o sistema capitalista, não para o Lula e não, né, para esses governos progressistas, mas para o capitalismo, essas pessoas encontram ali nessas igrejas, geralmente, esses espaços onde elas se sentem reconhecidas como sujeito. E eu acho que esse é um grande desafio, né? Fazer esse reconhecimento, não da religião em si, mas dessas pessoas ali como sujeito, que eu acho que isso é um desafio de todos nós. Assim, a gente não... Claro, tem grupos hoje, tem vários grupos, até tem o pastor Zé aqui que faz esse trabalho muito bem, tem outros, né, grupos de pastores de esquerda que fazem esse trabalho, mas é fundamental a gente trazer esses grupos cada vez mais para o debate, porque eles têm uma relação muito intrínseca com o que acontece no Brasil hoje, com esse crescimento da extrema-direita, né? Não dá para dissociar religião e política desse Brasil contemporâneo que a gente vive, né? Ingrid, eu queria te perguntar uma coisa. Engraçado, porque em 2013 eu escrevi um artigo no Socialista Morena falando sobre o ódio insano a Lula, que deveria virar CID, né? Deveria virar CID da psiquiatria, porque eu nunca vi um negócio desse. Umas experiências que eu tive com pessoas que pareciam normais e quando falavam do Lula viravam um bicho, né? Então eu queria falar de dois aspectos que são a influência da mídia nesse ódio, que eu vejo muito que ele é causado por essa influência midiática, e também parece que o Lula, o PT, viraram depositário da frustração das pessoas, você não acha? Sim, sem dúvida, é exatamente isso. É uma ferida narcísica, né? O Lula passa a ser esse grande representante dessas angústias e dessas frustrações também. Então, essas pessoas passam a colocar e projetar no Lula a frustração que ela tem consigo mesma, né? Essa incapacidade de controle da própria vida e essa desresponsabilização do sujeito em relação ao que acontece na política, ao que acontece no tecido social como um todo. Então, essas pessoas, elas vêm no Bolsonaro, até pela figura que ele se coloca como sendo essa figura, esse pai protetor messiânico desses grandes, né, desses grupos aí religiosos. Então, essas pessoas vêm ali no Bolsonaro e querem acreditar, inclusive, nessas próprias mentiras que são contadas, mesmo que aquilo pareça o mais estapafúrdio possível, mas isso é o que alimenta a ilusão de um certo controle, pelo menos, em relação ao contexto social que se vive. Então, ao invés de eu colocar isso e essa responsabilização sobre mim mesma, né, sobre o que eu devo fazer diante dessa realidade, eu jogo para o outro, porque é muito mais fácil. Então, a gente vê nos grupos, isso é uma tendência, a psicanálise fala muito sobre isso, Freud traz isso nessas obras que eu citei, que é essa
é como se você, quando entra nessa coisa dos grupos, sobretudo grupos que se organizam em torno de um inimigo em comum, né, dessa violência e do ódio como um afeto norteador, elas têm uma tendência regressiva, que inclusive uma tendência regressiva, tanto do ponto de vista dos afetos, tendo o ódio, né, ou a raiva como elemento central, e também do ponto de vista cognitivo. Essas pessoas, elas perdem a capacidade de pensar por si mesmas, pensar pela sua individualidade, elas vão se moldando, né? Elas vão se perdendo, elas vão deixando de ser elas mesmas, vão perdendo a sua capacidade de individualidade e vão se unificando ali em torno de uma massa amorfa, né? Que precise, nesse momento, liderar, e isso é o grande perigo, porque é liderado sempre, em geral, por grupos ou por um determinado indivíduo que é um oportunista, antes de mais nada, além de serem muitas vezes grandes líderes perversos mesmo, né, do ponto de vista do que a gente entende como perverso. E aí é isso, esse é o grande caldeirão, tanto de adoecimento psíquico quanto para crescimento da violência. Então, de fato, sim, você, sem dúvida nenhuma, você traz aí, o que você traz é exatamente isso. As pessoas depositam as suas frustrações e os seus medos, e o medo diante dessa realidade que elas não controlam, nesse outro inimigo, porque isso é controlável. Esse afeto, esse ódio que eu tenho contra o outro, isso de uma certa forma norteia a minha vida. Eu encontro ali um espaço para nortear, né, a maneira como eu sinto, a maneira como eu vejo, a maneira como eu pertenço ao mundo. Porque senão a gente fica perdido demais, porque contra o que eu vou lutar? Né? O que é o meu inimigo? O que é o meu objetivo? Se você não tem esse inimigo em comum, você meio que fica perdido, fica aí como, né, voando no ar sem ter ali uma referência. Então, eles encontram essa referência para depositar justamente as frustrações com as quais eles não conseguem lidar, porque muitos não fazem, inclusive, terapia. Agora, em relação à mídia, sem dúvida alguma, foi o que começou. Né? Não é ela exclusivamente hoje que é responsável por isso, porque a gente perde esse controle no campo da internet, né, no campo das redes sociais e tudo mais, mas a gente sabe, até se a gente pegar um histórico recente do Brasil, as grandes mídias, as grandes corporações foram os grandes responsáveis por fazer com que o Lula tivesse essa imagem, né, que ele tem não só a imagem do Lula, mas até os próprios movimentos que algumas mídias abarcam, que são os movimentos chamados minoritários, né, enfim, identitários e tudo mais, foram a eles os grandes responsáveis por fazer com que esses grupos vissem esse governo progressista e esses grupos identitários como os grandes vilões, né? Os grandes vilões que querem acabar com todas as coisas mais importantes, que são mais fundamentais para alimentar a sociedade brasileira, né? Como eu disse, a família, a moralidade, né? O respeito ali à religião, o respeito a essas figuras tradicionais de poder. Enfim, então isso tudo vai ruindo a partir também desse trabalho, que foi um trabalho político da mídia, de destruir ali a imagem não só do Lula, né, mas de todo o que o Lula trazia ali como, enfim, pautas e políticas importantes, e, claro, porque sempre na defesa de um Estado mínimo, né? Então isso é uma responsabilidade que tem que ser assumida e tem que ser, né, a gente tem que ser amplamente falada para que isso não se repita. Agora, isso claramente a gente vê que isso eles próprios perderam a mão, né? Hoje a gente não tem nem mais controle sobre isso, porque muitas dessas mídias, inclusive, são atacadas por esses grupos também, porque eles perderam a mão nisso, né? Tem o Leandro aqui, um beijo para o Leandro Kemali, que está dizendo: perfeita análise da Ingrid, já percebo isso desde a Haddad prefeito em São Paulo, onde esse ódio era canalizado contra as ciclovias, os radares, velocidade na marginal, né, que diminuiu o limite, e as ciclovias que ficaram, né, Leandro? Que todo mundo canalizava o ódio, mas hoje tá todo mundo andando nas ciclofaixas de domingo, tudo política do Haddad, né? E porque vai contra a ciclovia, né? Contra tudo aquilo que ele disser que alguma coisa tem por trás disso. Então, é esse grande cenário aí de uma paranoia coletiva mesmo, né? Tem certos casos, a gente fala da psicologia das massas, para entender a psicologia social como algo que não é só do sujeito, mas é algo que vai incorporando e sendo incorporado como um transtorno mesmo
de toda uma sociedade, é um mal-estar na cultura, é algo que vai afetando cada um de nós de alguma maneira. Então, falar contra a ciclovia é a mesma coisa falar contra várias políticas que atendem a eles próprios. Né? É a mesma coisa que você falar contra direitos humanos. Não tem que ter direitos humanos, mas se somos todos humanos, como não teremos direitos? Né? Então, é como se direitos humanos fosse para o outro. Eu sou o quê, então, nessa história? Se eu não concordo, se eu defendo algo contra os direitos humanos. Né? Eu não me percebo na minha própria condição de humana. Essa própria noção que a gente está falando aqui, dessa dissociação mesmo, né? Cognitiva. Você vai perdendo a capacidade de raciocinar por si próprio. É isso. Eu ia falar com você sobre isso, sobre essa crise da lógica, né? Parece que as pessoas perderam a capacidade de ter o raciocínio lógico. A gente vê isso em algumas coisas que as pessoas compartilham nas redes sociais de inteligência artificial, né? Outro dia eu vi umas pessoas compartilhando uma orquídea grávida fazendo namastê. Eles realmente acreditavam que era uma orquídea. Eu fiquei impressionada. Imagina isso no campo da política, Ingrid. Exato. Mas o fato é que o Freud, ele traz muito isso. Até a psicanálise, ela se baseia exatamente nisso. O nosso aparelho psíquico, o nosso inconsciente é o que nos governa. Porque a gente não é governado pela nossa racionalidade. A nossa própria noção de racionalidade, ela muda conforme esses afetos, conforme o nosso próprio inconsciente é moldado também a partir da cultura. Né? Então, a nossa própria noção, por exemplo, do que é a política, a nossa noção do que é o amor, a nossa noção do que é uma série de coisas, elas mudam conforme a cultura muda também. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma noção disso no próprio campo da esquerda, da importância da gente tratar essas questões a partir desse olhar, que é um olhar do inconsciente, é um olhar do campo dos afetos. A gente precisa ter uma pedagogia dos afetos, a gente precisa ter todo um campo de discussão, de conhecimento, de aprimoramento em relação a essa discussão dos afetos. Eu não sei ensinar a vocês, Rová e Dri, mas eu lembro, assim, eu fiz um curta-metragem, que era o Revolução dos Afetos e tal. Eu lembro dessa história que eu achei muito interessante, porque o Revolução dos Afetos, ele fala sobre a solidão no mundo contemporâneo e tal. E aí, uma menina com quem eu militei muitos anos atrás, no movimento estudantil e tal, que é da área de economia, ela meio que, de uma certa forma, fez um comentário, né, no post do vídeo e tal, falando que era uma coisa meio ingênuo da minha parte falar sobre os afetos, que a política, porque a política e a racionalidade, o campo da política é movido por outras discussões e outros interesses que não falar exatamente sobre essa questão do campo dos afetos e tudo mais. E eu achei interessante aquilo, como que a gente dividiu essas coisas. E isso é resultado, historicamente, a gente teve o iluminismo, que o iluminismo trouxe muito essa noção de racionalidade e rompimento, de uma certa forma, com os afetos. A gente tem um certo preconceito com o campo dos afetos. Quando eu estou falando afeto aqui, eu não estou falando carinho, eu estou falando carinho, né, aquela consideração pelo outro. Eu estou falando afeto aquilo que nos afeta. Né? A gente pode trazer aí uma série de autores que falam sobre o campo dos afetos de uma maneira interessante, como os afetos potentes, os afetos do Spinoza, né, que são os afetos potentes, são aqueles que trazem a nossa pulsão de vida, aquilo que faz com que a gente queira construir algo para o mundo. E tem os afetos que nos entristecem, os afetos que nos colocam para baixo, os afetos que nos deprimem, que é a pulsão de morte, que são esses afetos, inclusive, que norteiam esses campos de ódio, aí, esses grupos de ódio que se organizam em torno disso, do ódio, do aniquilamento, do medo do outro, da noção de que o outro é um perigo. Né? Então, a gente precisa repensar essa noção toda desse campo dos afetos para a esquerda, para poder até entender o que se passa também nesses grupos, né? O que se passa na cabeça dessas pessoas, porque eu sei que tem uma certa tendência, muitas vezes, nas redes sociais, óbvio que não aqui, né? Que é uma outra coisa, mas nas redes sociais, de uma certa tendência a só ridicularizar esse lugar, mas não compreender da onde que surge isso, né? E a gente precisa falar, até porque não é só no Brasil, a gente está vendo esses movimentos crescerem no mundo inteiro. Ou seja, essa é uma tendência cada vez maior. É tirar a religião, que sempre foi historicamente aquela organizadora da vida social, e colocar a política como essa religião. Isso é perigoso não só para
para a direita, obviamente, para esse movimento de direita, e a gente viu a consequência disso, mas para todos nós, né? A política ela não pode entrar nesse lugar da ilusão e nem nesse lugar, enfim, de que é algo completamente fora do campo da nossa ação prática, né? Senão a gente também seria a mesma coisa se a gente endeusasse o Lula, né? A gente demonizar um, mas endeusar o outro. Não tem que endeusar ninguém. O Lula é uma figura política, é o presidente do país, não é um deus, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, como ser humano também. Então, é muito importante a gente, enfim, trazer essa discussão aí para a gente ir desembaraçando, né? E desfazendo esses laços aí que são, enfim, têm sido... E agora chocam, né, essas declarações. Ingrid, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Eu já vou deixar... Mostra o livro aí, Ingrid. Eu vou Ingrid. mostrar o livro, mas eu vou sugerir para a Sinara, que tem o programão, né, Sinara? Olha o livro que a Ingrid está lançando, Para Revolucionar o Amor. Eu já baixei aqui, que agora acabei de ver que está no Kindle Unlimited, que eu tenho. Já baixei aqui para eu ler. Vou chamar a Ingrid. A gente já vai ter agora o programão amanhã, que é com o João Willis, e o da próxima, que é com a Zélia Duncan, para encerrar o ano. E aí, quando começar o ano, eu vou chamar você, Ingrid. Combinado? Já grava um com ela e deixa no gatilho para as férias de janeiro, Sinara. Não seja boba. Você já deixa gravada. Muito obrigada. Não, eu fico muito feliz. Sexta-noite de janeiro, ninguém merece. Vocês, que, inclusive, para Revolucionar o Amor, fala sobre isso que eu estou falando aqui, né? A gente trazer essa noção de amor como algo que é constituidor da nossa sociedade, que hoje é uma sociedade que figura como sociedade da inimizade, e a gente quer transformar essa sociedade e retomar essa noção de coletivo, de amor mundi, da Hannah Arendt, né? De um amor pela política, de um amor político. Enfim, então acho que vai ser muito bom conversar com você também lá, Sinara. É isso aí, ótimo. Muito legal. Beijo, gente. Valeu. Obrigada. Beijo, Ingrid. Tchau, Ingrid. Tchau, tchau.